Evangelho de João, capítulo 7, versículos 7 a 38. Irmão em casa também, abra a Bíblia, abra o livro sagrado, vamos ler a palavra de Deus. João 7, 37, 38. Podemos ler juntos. No último e mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba, porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Amém, irmãos? Queira sentar-se. Fico imaginando Jesus num lugar mais alto, falando assim para essa multidão. Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao texto de Isaías 44, versículo 3, que diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Como em Jerusalém não tem rio, não tem cachoeira como em Mazomba, não tem um lugar que brote água, Jesus sabia que essa era uma boa figura de linguagem para seus ouvintes entenderem a mensagem que ele queria transmitir. Estamos vivendo um momento precioso para avivamento espiritual no meio do povo de Deus. Numa época em que os governos estão perdidos, sem rumo para a economia mundial, de guerra, de gritaria da população do mundo, numa época de grande liberalismo pecaminoso, de degradação da família e de rebaixamento dos padrões morais em Itaguaí e em todo o mundo, numa época em que as Olimpíadas de Paris, maior união dos povos, se mostra desesperada com o crescimento do Evangelho no mundo, sem dúvida, é um terreno propício para um derramar do Espírito Santo em nossa geração. O avivamento que precisamos é uma experiência pessoal contínua. Versículo 38, Jesus disse: quem crê em mim, não é quem crê noutra pessoa. Jesus olhou para a multidão, mas ele falou para cada pessoa. Jesus não disse: se vocês crerem em mim. Jesus disse: se você crer em mim, quem crer em mim. O verbo crer, como toda língua viva, sempre acontece interpretações variadas, diferentes. O verbo crer hoje não tem mesmo sentido do passado. Por exemplo, eu pergunto à irmã: a irmã virá ao culto hoje à noite? Ela me diz: eu creio que sim, e eu entendo que ela não virá. Então, a palavra crer quer dizer confiar, depositar em Jesus toda a sua confiança. Em Isaías 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por ele espera. O apóstolo Paulo repetiu este versículo
700 anos mais tarde, em 1 Coríntios 2, versículo 9, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não é capaz de imaginar o que Deus fará na sua vida, se crer realmente em Jesus. O avivamento tem de ser como a Escritura diz, e não como muitas pessoas dizem. Não temos de crer conforme os costumes modernos, até penetrados em nossas igrejas. Não temos de crer conforme um certo pastor ensina, e muito menos conforme ele não ensina. Não temos de crer em Jesus conforme a nossa hermenêutica, conforme a nossa interpretação particular ou interpretação diabólica. O maior intérprete da Bíblia hoje se chama diabo. Ele é o grande intérprete da Bíblia. Você lê a Bíblia e ele lhe ajuda a interpretar de outro jeito. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos ter a interpretação, a hermenêutica do Espírito Santo, para a palavra de Deus penetrar em nossos corações. O avivamento tem de ser como dizem as Escrituras. Quais são as Escrituras? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Eu tenho brincado com muitos irmãos da seguinte maneira. Eu tenho mais ou menos 100 Bíblias aqui no gabinete. Várias línguas, vários dialetos. Todas elas são sagradas. Mas hoje está difícil você encontrar uma Bíblia sagrada. É Bíblia para jovens, é Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, Bíblia do pregador. A palavra sagrada saiu. Não sei porquê. Em Joel 2,38, diz: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Ou seja, sobre todas as filhas, todos os filhos, todos os velhos, todos os adolescentes, todos os jovens, todas as pessoas de meia idade, todos os idosos. O Espírito do Senhor é democrático. Ele alcança todas as pessoas. Certa ocasião, nos Estados Unidos, o pastor estava pregando e disse uma frase bonita, uma pérola. Ele disse: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem verdadeiramente consagrado. Tinha uma adolescente. Ele disse: eu serei esse homem. O nome desse adolescente? Moody. Joel 3,18 diz, fala da fartura espiritual. Dos outeiros sairá leite, dos rios, os rios estarão cheios. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O vale de Sitim é um lugar seco e improdutível. Jeremias 2, versículo 13, diz: deixaram o Senhor e cavaram cisternas furadas. São aqueles que prestam um culto vazio ao Senhor, de teologia barata, tem apenas uma ideia de Deus, mas nunca se relacionaram verdadeiramente com o Senhor. A experiência de muitos crentes não chega a fazer mudança no seu caráter. Há pessoas que
são crentes como aquelas pessoas que, como eu, por exemplo, que vai à praia só fica onde dá pé. Não tem aptidão espiritual para dar um mergulho profundo nas coisas de Deus. Outro detalhe, a nossa experiência espiritual não pode ser passageira. Experiência passageira. Culto fervoroso. Deus falou ao meu coração. Passado mais alguns dias, Deus não falou quase. Não é durável. Deus quer que sejamos uma fonte e não uma caixa d'água furada. O avivamento que a igreja precisa faz de um simples membro da igreja um crente cheio do poder de Deus. João 16, versículo 8, diz: o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo fala à consciência dos salvos. O servo de Deus precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Não somente em ocasiões especiais, mas de segunda a segunda, em todas as horas. Zacarias 13, versículo 1 diz: naquele dia haverá uma fonte que jorrará para o povo de Israel e os habitantes de Jerusalém, para limpá-los de todos os seus pecados e impurezas. Deus é contra o pecado, mesmo aqueles tão agradáveis, mesmo aqueles pecados até já aceitos pela sociedade, mesmo aqueles pecados já aceitos por algumas igrejas. Nosso Deus é contra. João 7,38, Jesus disse: as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Não é uma lagoa com água parada, não é uma pequena nascente, não é um riacho, é água viva. Não é água poluída, com maus pensamentos, sem prazer de servir ao Senhor inteiramente. São rios, está no plural, rios, com correnteza capaz de empurrar qualquer pecado para muito longe, rios de água viva. O avivamento que precisamos faz o crente ser uma bênção. Em primeiro lugar, uma bênção para si mesmo. Você não será uma pessoa realizada, só será uma pessoa realizada, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, se o Espírito Santo dominar a sua vida. Romanos 8,16 diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Na Bíblia, a mensagem, essa palavra, esse versículo está assim: o Espírito Santo entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Você só pode saber que é realmente salvo, que é realmente uma pessoa íntima de Jesus, se o Espírito Santo disser isso a você. Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é também uma bênção para a igreja. A igreja não precisa de água suja. Um crente cheio do Espírito Santo vibra com a sua igreja. Um crente cheio do Espírito Santo é participativo, é alegre, é feliz. Um crente cheio do Espírito Santo é uma bênção para o mundo. Um rio poluído não dá peixes. Um crente só pode produzir outro crente se estiver limpo. As pessoas à sua volta estão precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de salvação.
O crente cheio do Espírito Santo é uma bênção para Deus. Deus quer usar você. Sabia disso? Ontem, uma pessoa me disse: pastor, que coisa boa ver todos os seus filhos envolvidos no ministério. Eu disse para esse irmão, eu sempre disse aos meus filhos, é um casal aliás, eu sempre disse aos meus filhos, o mundo precisa de médicos, engenheiros, técnicos, economistas, mas a maior necessidade do mundo é de pessoas que falem em nome de Deus, é de pessoas que têm mensagem para anunciar à humanidade. Deus quer usar você. Mude, eu já falei, é um adolescente, ele foi um dos maiores ganhadores de almas que este mundo já teve. Um dia ele pregou numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja de elite, gente muito culta, gente muito rica. Quando terminou o culto, ele estava na porta cumprimentando os irmãos, e um irmão chegou para ele e falou: pastor, o senhor pregou muito bem, uma pena que o senhor cometeu vários erros na gramática. Ele era um homem sem instrução. Moody disse para ele, sabe o quê? Quer saber? Você aí atrás quer saber? Moody disse para ele o seguinte: Deus gostaria muito de usar você, uma espada afiada. Mas como ele não pode, ele usa uma faca enferrujada, como eu mesmo. Deus quer usar o irmão. Refletir o caráter de Jesus é mais importante do que qualquer dom espiritual. É mais importante do que qualquer trabalho que você faça na igreja. O avivamento espiritual é a maior necessidade do mundo, é a maior necessidade da igreja, que está completando 79 anos. Você quer ser uma fonte de água viva? Versículo 38, rios de água viva correrão do seu ventre. Você nunca mais será a mesma pessoa se você deixar Jesus mandar na sua vida. O texto original, no grego, dessa palavra, desse versículo, diz que rios de água viva correrão milagrosamente de dentro de você, sem esforço nenhum. Você não vai precisar se programar, bom, eu, tal dia, tal hora, eu vou falar do evangelho para algumas pessoas. Não. Isso acontece milagrosamente, normalmente. Você está preparado para ser usado pelo Espírito Santo? Agora tem um detalhe, eu quero terminar minha palavra com esse detalhe. Profetas Isaías, profeta Joel, Jeremias, esses profetas falaram de um avivamento espiritual que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo. Esse avivamento aconteceria quando Jesus começasse o seu ministério. Olha só. Mas isso já aconteceu há 2000 anos. Se o irmão não é um crente avivado, o irmão está atrasado. Corre.
Se entrega a Jesus. Senhor, eu quero ser um crente mudado, transformado, usado por Ti. Você quer ser incluído no cumprimento dessas promessas? Não podemos ser crentes de qualquer maneira. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou à igreja quando posso. Se for feriadão, eu não vou. Se for meu aniversário, também não vou. Dia das Mães eu não vou, dia dos pais também não vou. Mas é assim que você quer ser crente? É assim que você dá testemunho do Evangelho? Vamos cantar o hino 171 do cantor cristão. Aviva-nos, Senhor. Precisamos ser avivados, não por nós mesmos, mas avivados pelo poder de Deus.